é bom estar com você aqui na nossa salinha para um bate-papo especial, para falarmos de emoções, muitas vezes emoções que nos travam, que nos angustiam. Hoje nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. O que é que acontece? Qual é o estresse que rola? Qual a pressãozinha no peito que está acontecendo? Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, nós estaremos aqui juntos num bate-papo muito gostoso, falando das suas emoções e reconstruindo tudo aquilo que é importante para você. Então, aguarde um minutinho. O relato de hoje é de Viviane Corajola. Ela tem 2 filhos, é casada, tem 36 anos e ela conta que está muito difícil o relacionamento dela com o marido. Diz que o marido só pensa em trabalho e que ela já está perdendo a paciência. Ele só pensa em trabalho, só fala de trabalho, só vai trabalhar. Quando ele volta para a casa do trabalho, ou ele está falando no telefone, ou ele está na internet trabalhando. Diz que não tem tempo para nada e que vai dormir somente quando já está muito exausto, quando não está aguentando mais parar em pé. Diz que o sono dele é um sono agitado e ele acorda sempre assustado, porque sonha sempre que está trabalhando e que está atrasado. Muitas vezes ele fica no computador até tarde trabalhando e muitas vezes ela encontra ele cochilando na frente do computador de tão cansado que está. Então, ela pede atenção. Ela diz que ela cuida da casa, cuida dos filhos, cuida das compras, cuida das coisas do marido, cuida de tudo e está sempre sozinha. Diz também que ele lhe pergunta: está te faltando alguma coisa? E ela diz que realmente não falta nada, a não ser a atenção dele. E diz que o casamento vai de mal a pior, porque a situação está bem complicada e o que ela precisa é do marido fazendo companhia. O marido diz que tem que aproveitar enquanto é jovem para ganhar dinheiro, porque o Brasil é um país muito inseguro para se estabelecer. E onde é seguro hoje em dia, não é, Dani? Minha Nossa Senhora, se ele for ficar esperando ter um ambiente seguro para ele conseguir ter alguma estabilidade emocional, física, mental, realmente vai ficar difícil para ele. Porque o ambiente, ele nos influencia se a gente permite. Uhum, Né? com certeza. Se a gente permite, sim, ele vai nos contaminar, vai nos influenciar, mas cabe a nós ter esse discernimento para saber colocar limite nas coisas, né? Para saber alimentar todos os aspectos da nossa vida. E realmente, ele está com um probleminha sério aí, né? Porque ele está pensando ali na segurança da família, na proteção da família, em garantir os proventos da família. Mas, por um outro lado, ele está deixando a família abandonada, porque ele está tomando conta só da parte financeira, de promover as condições para que a família esteja bem economicamente. Mas, e onde fica a família nessa história? Pois é, eu me lembrei aqui, enquanto você estava falando, de um provérbio que eu não sei bem de quem que foi, eu não sei se foi de Gandhi, de Dalai Lama, é um dos dois. Mas eles falaram o seguinte, que o ser humano é estranho, porque ele passa a vida
gastando a saúde dele para ter dinheiro, para ter uma aposentadoria tranquila. E depois passa a aposentadoria inteira gastando o dinheiro que ele fez durante a vida para recuperar a saúde. Então, quer dizer, é um problema sério isso, né? E, na verdade, o que a gente leva daqui? Se não as relações, né? Especialmente dentro da família que a gente constitui, que é onde está o nosso maior desafio, né? A nossa maior demanda, a nossa maior oportunidade de evolução está ali dentro. O trabalho é um meio, né? O trabalho não é um fim. E hoje em dia as empresas estão sofrendo muito com essa questão, porque eu acredito que ele está com todos os sintomas do que a gente chama de síndrome de burnout, que é um esgotamento, que a pessoa tem um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional e comportamental. Então, a pessoa começa a entrar no estado de... Bom, emocionalmente, a gente já vê de cara duas coisinhas que andam juntas, né? A ansiedade e a depressão. O ansioso ela fala que ele está se deprimindo, exato, né? Que não tem mais brilho nos olhos. Exatamente. O ansioso está sempre no futuro. Quer dizer, ele está trabalhando, está pensando nas coisas que ele tem que entregar, que ele não pode perder tempo. E o deprimido está sempre no passado. Então, ele está triste porque ele tinha uma vida mais tranquila, mais satisfatória, e hoje ele não está conseguindo ter isso, porque ele só pensa em trabalhar, então ele só está alimentando uma parte da vida dele. E outra coisa importante falar é que os filhos são pequenos agora, e ele está perdendo essa fase, né, de confraternizar com a família, de conviver, de fortalecer laços com esses filhos. Exatamente. Porque se o pai fica ausente no trabalho, é uma coisa. Agora, ele fica ausente quando está no trabalho e quando está em casa também. Exatamente. Pois é. É muito, muito complicado isso. Porque, primeiro, é uma síndrome que ela vai começando, ela tem estágios, sabe? São 3 estágios, né? Mais precisamente. O primeiro estágio é o estágio de esgotamento mesmo. Você fica cansado, frustrado, você começa a ter distúrbios de sono, dores de cabeça, tensões musculares, adoece demais. Tudo isso já é um sinalzinho de que tem alguma coisa ali que não está indo bem. Só que a pessoa não percebe. Por quê? Porque a gente está inserido dentro de uma cultura que tudo é rápido, tudo é para ontem. Né? É o tempo todo na correria, o tempo todo coisa para fazer. Então você está ali, você está achando que você está num ritmo que é o seu ritmo. E não é. Com certeza. Porque o ser humano nenhum consegue viver num ritmo desse. Por isso que a gente está com um monte de pessoas com doenças mentais. Sim. Né? Por isso que tem tantas empresas atuando em cima da prevenção de saúde mental. Porque está nítido que esse ritmo de vida não está legal para a gente. Né? Não está saudável. Aí depois passa para um segundo estágio, que é o estágio em que em que ocorre uma despersonificação. Que o que é isso, né? Você começa a colocar a culpa na empresa, a culpa nos colegas de trabalho, aí você começa a ficar mais frio, mais impessoal, mais irritadiço. Então o problema está com todo mundo, menos comigo, né? E depois vem o terceiro estágio, que é o estágio da realização profissional. Porque o que acontece? Como você está frustrado, está ansioso, está deprimido, você começa a ter falta de motivação. Essa falta de motivação vai te deixando desanimado, e aí você começa a não se sentir capaz. Então, eu não sou bom o suficiente, começa a achar que tem baixa produtividade, às vezes nem teve, mas ele tem essa sensação de que nunca tá bom o bastante. E são estágios que a gente não percebe, né? Porque você está inserido ali dentro daquele contexto, você não consegue enxergar. Sim. Então, é difícil para ela. Ela está numa situação complicadíssima ali. Porque primeiro ele tem que ver que ele está com problema. E no discurso dela, me chamou um pouco a atenção, porque ela vem comentando alguns sintomas da síndrome de burnout na mulher. Que é a falta de paciência,
né? Essa irritabilidade, eu não sei mais o que eu faço, né? Eu tô cansada, eu não aguento mais. Tem um livro que chama assim, Eu Não Aguento Mais Não Aguentar Mais. Sabe? E é um pouco e fala sobre isso, né? Sobre as maneiras de você lidar com o estresse que o burnout causa. Porque a gente acha que porque você está trabalhando em casa, porque você é do lar, você também não se estressa. Ali pode ser que seja o quadro dos dois, né? Eu acho, porque ela vê que o sono dele está agitado, como? Porque ela também está Com acordada. certeza, com certeza. Então, antes da gente querer ajudar alguém, eu sempre recomendo que a gente olhe pra gente. Com certeza. Porque é muito fácil a gente criticar, a gente apontar, olha como que você tá, olha não sei o que lá, por que você não faz uma atividade física? Porque assim, o que tem que fazer todo mundo sabe. A gente sempre está fazendo listinho, A né? gente vai para nutricionista e personal e não sei o que, e papapá, mas todo mundo sabe o que tem que fazer para ter uma vida saudável, né? Não precisa comer o tanto que a gente come, porque a gente não tá mais na era primitiva, né? Em que a gente ficava sem comer 3 dias seguidos. Então, não tem necessidade. Então, saber o que tem que fazer, a gente sabe. O problema é que a gente olha para o vizinho. E não olha pra gente. São coisas básicas que a gente tem que fazer na vida. Qualquer pessoa, independente do trabalho que ela faz. Atividade física. Ponto. Ainda falo, depois dos 40, tem que ser musculação, entendeu? Tem que ser musculação, é verdade. Por muito que a gente não goste, né? Porque tem pessoas que não gostam daqueles exercícios repetidos. Eu não gosto, pois eu detesto. Pois é, você tem que encontrar alguma forma de fortificar teus músculos. Então, tem que fazer caminhada, tem que fazer musculação. Eu não gosto de musculação, vai fazer pilates. Eu não gosto de pilates, vai fazer yoga. Tem que arrumar alguma maneira de trabalhar os músculos. Isso é fundamental. Atividade física para ansioso e depressivo é remédio. Tem que tomar. Tem que fazer, não tem? Tem que fazer, né? Isso é uma coisa que acho que até ajuda a aliviar a tensão do trabalho que ele está vivendo. Totalmente. Por isso que eu até falei que é remédio, porque aquilo ali vai mandar determinados, né, neurotransmissores, serotonina, adrenalina e tal, dopamina, que vão deixar a gente no estado de mais relaxamento, de bem-estar, sabe? Então, é fundamental a prática de atividade física. A alimentação saudável. Uma pessoa que dorme na tela do computador, será que está se alimentando bem? Será que ele para almoçar? Será que ele mastiga a comida? Tem várias técnicas, né, na psicologia hoje que são voltadas para a atenção plena, né, para que a gente chama de mindfulness hoje, né, esse nome americanizado, que no final das contas significa você estar presente no aqui e no agora. Então, você vai sentar para comer, você olha o seu prato, né? Você presta atenção nas cores, no cheiro, você coloca na boca, fecha os olhos e sente o sabor. A gente não come, a gente engole. Isso é verdade. Hoje em dia. Você mastiga. A nutricionista fala 10 vezes, né? Mas para mim não dá. Então, você mastiga uma quantidade razoável de vezes para você sentir o gosto da comida, facilitar o trabalho do teu estômago, né? Então, tem várias coisas que a gente tem que fazer. E aí, o que a gente faz? A gente está almoçando olhando o celular, olhando televisão. É verdade. Então, você não está focado no que você está fazendo, na sua tarefa. Você está fazendo nenhum. coisas ao mesmo tempo. Essa é uma ferramenta. Uma só. A gente tem N mil ferramentas que podem ser utilizadas nas organizações para auxiliar os colaboradores nessa questão. Certo. Agora, ele está num quadro de estresse também, né? Sim. Ali, porque a
até o sonho dele é que está trabalhando e que está atrasado. Não, totalmente. E quando a gente sonha que está atrasado, é porque a gente está com ansiedade. Ah, olha só. Se você diz, porque eu tenho que ir, porque eu tenho que chegar, porque eu tenho que não sei o quê, é porque você está totalmente ansioso. Hoje mesmo, né, eu sempre abro um livrinho de manhã que chama Minutos de Sabedoria, que é do Carlos Pastorino. São mensagens super simples, né? Mas eu sempre abro de manhã. É esse o Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Hoje eu abri e falei assim, só a pessoa serena consegue desempenhar todas as tarefas que lhe estão incumbidas durante um dia. Então, calma. Faça uma tarefa por vez e você vai conseguir desempenhar tudo aquilo que lhe foi programado até o fim do seu dia. E, de fato, eu estava bem sobrecarregada hoje. E aí, quanto mais coisa para fazer, você começa a ficar desesperado, né? Não, porque eu tenho que gravar um negócio para ele, eu tenho que fazer não sei o que para ela, eu tenho que... Então, a gente começa a ficar agitado. É nesse momento que você tem que parar. Perfeitamente. Parar. E estar presente naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso já é uma colaboração fantástica, porque a gente sempre está com a cabeça para frente. Eu tenho que fazer isso, aquilo, mas o que eu estou fazendo eu nem notei. A gente bota no automático e acaba que a gente vai vivendo a vida no automático sem ter prazer de viver, sem estar consciente, né, do que está vivenciando, né? Uhum. Depois reclama que o tempo passou tão rápido que não viu. Exatamente. Ela está pedindo uma ajuda ali com ele, né? A primeira coisa que eu diria para ela é que o não julgamento é sempre bom nessas situações. Porque apontar não vai ajudar em nada, muito antes pelo contrário. Ele vai devolver a crítica, assim, você não sabe o que eu estou fazendo, você não sabe o tanto que eu tenho que trabalhar para colocar dinheiro para os nossos filhos, ele vai vir com esse argumento, né? Que é o que normalmente eles falam. Então, eu diria para ela que é escutá-lo. Porque a partir do momento que a pessoa vai falando, ela mesma vai tomando consciência do tamanho do problema dela. Então, escutá-lo e fazer perguntas. Sabe? No final, jogar perguntas assim para ele refletir. Porque ela disse que ele só fala de trabalho. Ou ele está no telefone falando sobre trabalho, ou ele está na internet trabalhando. E quando fala com ela, você vê que ele só fala de trabalho, que ela não aguenta mais ouvir falar de trabalho. Mas, por outro lado, quem sabe se ela se interessar até em ouvir alguma coisa do que ele tem que falar. Alivia, né? O fato do outro te dar apoio, isso é uma ferramenta que a gente usa bastante, que é para treinar a empatia. Toda vez que a pessoa começa com a verborreia, a desabafar, porque muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só tá ali desabafando mesmo. Não, é isso. Primeira coisa que você tem que fazer, concordo. Nossa, realmente que chato, né? Mas que coisa desagradável. Apoia. Você sempre começa com essa técnica, sabe? Mas então deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo e repete o que o outro falou. Porque quando você faz isso, o cérebro do outro está falando assim, ela está entendendo o que eu estou dizendo. Isso dá acolhimento. Aí, depois desse primeiro momento, quando você percebe que a pessoa está se sentindo acolhida, está acalmando, porque aí a fala dela vai ficando mais devagar, mais tranquila, aí você fala, você precisa de alguma ajuda? Porque é importante isso também. A gente só dá ajuda para os outros quando as pessoas pedem. A gente vive querendo dar solução para os problemas das pessoas. Uma coisa impressionante. O outro vem, né? Porque isso, porque aquilo, que você quer. Não, faz isso.
Às vezes ele nem tá, às vezes ele tá pensando em outra maneira de sanar aquilo, ou não tá querendo uma solução, só queria falar, e você já vem trazendo tudo. Não, você tem que fazer isso, isso e isso, e às vezes até de uma forma autoritária ou impositiva, que deixa ele mais na defensiva. Com certeza, com certeza. Então, assim, você acha que esse trabalho tá adequado para você? É uma pergunta que você joga no ar. Você acha que essa quantidade de tarefas não pode ser renegociada com o seu chefe? O que você acha? Ou então, nem dá, né? Porque aqui você está fazendo perguntas, você ainda pode dar. O que você acha que deve ser feito para você ter uma vida mais tranquila? Porque aí você coloca o outro para pensar. Vai fazer ele refletir sobre aquilo sem se sentir cobrado, porque Exato. até então ele se sente ali pressionado, cobrado, porque o que vem do outro lado é só queixa, reclamações e olha, caramba, né? Então não posso olhar para ela que ela já abre a boca para fazer reclamação. Sim. Tem um monte de livros sobre esse assunto. Compra, começa a ler. Quando estiver do lado dele, nossa, olha o que eu acabei de ler aqui, lembrei de você aquele dia, né? Isso também é uma boa alternativa. Mas eu acho que o que mais ensina é o exemplo. Então, você está fazendo atividade física todos os dias? Como que está a sua alimentação? Você, mãe, como que está a sua realização pessoal? O que você está fazendo com a sua vida para além de cuidar dos seus filhos, que a gente sabe que é rebento, que é para a vida toda, e essa é uma responsabilidade sua que você firmou com Deus. Mas para além disso, existe uma mulher ali. O que você está fazendo com ela? Exatamente. Porque quando ele começa a ver que ela acorda de manhã e vai para a academia, e vai fazer uma caminhada, e vai praticar uma yoga, vai fazer, seja lá o exercício que for, assim, nossa, ela está se cuidando. E eu não, só trabalho. Pois é. Já começa a ficar a pulguinha, né? Preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. Porque até então ela está cobrando atenção. Quer dizer, ela diz que ele pergunta, né, se está faltando alguma coisa. E a resposta dela, não falta nada, somente atenção. Quer dizer, ela já dá a resposta com outra cobrança. Exato. E aquilo que a gente recebe é aquilo que a gente dá. Então, que atenção eu estou dando para ele também? Né? Eu fiquei até imaginando, se ele não dorme, se o sono está agitado, imagina como está o sexo. Não tá, né? Não tá. Não tá, E tudo porque isso faz parte faz da parte de uma relação relação conjugal, né? Faz Sim. parte. Então, eu acho que ela tem que olhar para ela também, sabe? Com certeza. E começar esse exemplo dentro de casa. Porque ele só vai dormir quando ele já está exausto, quando ele já está tombando pelos cantos de sono. Quando dorme, tem o sono agitado, ou seja, ele não está descansando nem fisicamente e nem mentalmente. Exatamente. Porque a gente sabe que o cérebro fica trabalhando, né? Exatamente. E, por incrível que pareça, o dele é em cima de trabalhos, os sonhos em cima dos trabalhos. Agora, na situação de que o cérebro não para de trabalhar, o momento que ele está descansando, ele já levanta também cansado, né? Sim. Ele não para, né? Porque a síndrome de burnout é um estado de estresse contínuo que provoca ela. Então, é como se você tivesse ligado no pisca-alerta o tempo todo. Então, você não para. Você está dormindo, mas você está pensando no que você tem que fazer amanhã. Aí você acorda no dia seguinte, você já está cheio. Não, mas eu não posso esquecer. Aí você começa a fazer lista de coisas que você tem que fazer para não esquecer, porque você começa a ter problema de memória. Então, é um esgotamento que acontece mesmo.
físico, mental, emocional, porque a pessoa vai ficando extremamente irritada, impaciente. Então, uma série de comprometimentos, né? E na rotina da gente é extremamente importante a gente colocar momentos de lazer, momentos Claro. de descanso, de realmente não fazer nada. Você fala assim, mas não fazer nada, como é que eu vou me permitir ficar parado sem fazer nada? Você não precisa passar um dia inteiro sem fazer nada. É um pouquinho, mas um pouquinho que você se desligue, porque às vezes a pessoa fala, não vou fazer nada agora eu vou relaxar, não vou fazer nada. Então eu paro lá, mas eu estou pensando no que eu Isso vou que eu ia fazer falar. depois. Exato. Ela não está fazendo nada por ela continua não fazendo nada. Então, como a pessoa está nesse estágio, para ela desligar, tem que ser com atividades que não são muito agitadas, tá? Então, vamos correr 10 quilômetros aqui. Não. Tem que ser atividades moderadas e que provoquem bem-estar. Então, às vezes, ela pode. A gente tem um benefício maravilhoso de morar numa cidade litorânea. Sim, tá? É verdade. Sai de casa e vai dar um mergulho no mar. Sabe? Fica 30 minutos lá olhando as ondas. Assim, sabe? Dá um mergulhinho, toma um sol. Isso aí é o não fazer nada que dá certo. Entendeu? Porque aí você tá sentado, você vai automaticamente relaxar. O mar provoca isso, né? Você vê que toda vez que a gente sai da praia, a gente sai com sono, a gente quer dormir, né? Sai, mole. Mole, né? porque o mar ele tem os sais minerais que contém ali, já tem até pesquisa sobre isso. Eles têm essa capacidade de relaxar o ser, Olha, sabe? bacana. Então, isso aí é uma técnica ótima para ele. Sabe? Eu não sei onde que ele mora, né? A gente não tem essa informação. Ela não disse a cidade que era, enfim, ela não identificou o lugar. Mas, independente que não seja um local litorâneo, uma atividade de relaxamento. Sim. Às vezes as pessoas até ficam horas ali assistindo série e aquilo acaba te desligando de alguma maneira, né? Eu não tenho tempo, porque eu tenho muito livro para ler, não dá. Mas tem muita gente que se diverte com isso, assistindo série e tal. Não tem que pensar em nada, só tem que ficar aqui ouvindo, vendo, né, a tela e pronto. Agora, a pessoa que está nesse processo de estresse, nesse processo de entrando na fase depressiva, ela consegue fazer, por exemplo, uma meditação? Sim. A meditação guiada é um tipo de ferramenta, né? A atenção focada é um tipo de ferramenta. As técnicas da psicologia positiva, que são, por exemplo, o dia da gratidão, o dia do elogio. A gente faz esse dia do elogio na empresa, por exemplo, e você tem que mandar um e-mail, uma mensagem para alguém de um outro departamento, dizendo para a pessoa por que você gosta dela, do trabalho dela. Todo mundo gosta de se sentir bem. Todo mundo gosta de ser elogiado, isso faz bem para a alma. Com sabe? certeza. Então, essa é uma das técnicas. E essa da meditação guiada tem inúmeros vídeos de meditação guiada. Tem a Louise Hay, que tem um monte de vídeos no YouTube. Tem uma série de pessoas que gravam e colocam lá no YouTube e você pode ouvir. Você coloca o fone, né, e faz aquilo para relaxar. Tem a visualização, técnicas de visualização. Tudo isso ajuda, né? Porque tudo isso te desliga um pouco. Uhum. No caso da pessoa buscar ficar quietinho lá, ouvindo uma música, se concentrando, prestando... Claro que uma música orquestrada, sei lá. Sim. Né? Uma música suave. Isso é algo que consegue ajudar ele a relaxar ou
gera maior ansiedade porque tem que ficar parado? Não. Você falou uma coisa muito importante. Primeiro, a música tem esse poder, tá? É comprovado isso também cientificamente. Fizeram uma pesquisa com crianças ouvindo a Quinta Sinfonia de Beethoven durante um determinado período de tempo, acho que eram 15 minutos todo dia, e essas crianças ficaram mais concentradas e mais tranquilas. Então, a música, ela tem esse poder. Toda vez que a gente tá, né, a gente terminou um namoro, aí você tá tristinho, você não vai ouvir All By Myself, né? Porque não, entendeu? Você Não vai vai, ficar muito mal. Vai ficar mal. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Se você quer relaxar, você não pode ouvir heavy metal. Com certeza. Ah, mas eu adoro heavy metal, mas não é o tipo de música que o cérebro entende como relaxante. Sabe? E isso não tem a ver com gosto. Isso tem a ver com ritmo mesmo. Da mesma forma que você não pode ouvir reggaeton, você não pode ouvir funk, né? Então, músicas clássicas, músicas instrumentais, tudo isso relaxa. Você já viu alguém fazer uma meditação guiada com a Anitta no fundo? Não. Não Desculpa, dá. mas com a Anitta não dá para fazer nada. Deus me livre. Desculpa, foi mais forte que eu falei. Né? A pessoa não tem cérebro, fala umas coisas, faz umas coisas, então falei. Então é isso. Então, não tem condição. A gente tem que, né, se adequar. Ah, porque eu tenho algum preconceito com heavy metal? Não, de maneira nenhuma. Não. Eu, inclusive, gosto, sabe? Eu tenho algumas músicas até que eu curto ouvir. Mas tem momentos tem hora para fazer isso. Né? Tem momentos e momentos. Exato. O fato dele buscar ler algum livro, isso daria um lastro para ele de calma, ou fica difícil a concentração, porque mesmo ele estando ali com o livro na frente dele, o pensamento dele está trabalhando no escritório. Eu acho que isso poderia acontecer, tá? Ele pode estar lendo, mas não está ali. Né? São aquelas pessoas que estão lá na página, vai até o final da página, cadê? Não entendi nada que eu li, né? Então, isso aí é um pouco complicado. Mas se for um tema, né, que esteja relacionado com a vida dele, com o trabalho dele, de repente até pode ser que ele se interesse. Mas no primeiro momento, o cérebro está muito agitado. Então, vai ser difícil ele se concentrar, ele vai ter que insistir, porque ler é um treinamento também. É verdade. Ler é um treinamento. A gente lê 1, 2 páginas daquele sono, aí quando você vê, você já fechou o olho. Mas se você se engajar e falar, não, eu vou ler 10 páginas por dia, e for ali naquela meta, daqui a pouco você está lendo 40 tranquilamente, né? E isso que você falou é um treinamento, né? Porque ele pode estar parado ali, e enquanto ele está pensando no trabalho, para o cérebro, ele está trabalhando. Uhum. Né? Então, gera para o próprio organismo, gera um cansaço, gera o mesmo, digamos, desgaste de que se ele tivesse lá no escritório dele fazendo alguma coisa. Sim. Né? Então, é importante ele ter esse, digamos, essa técnica, ou utilizar a técnica para medicação, ajuda? Sim, para ansiedade, para depressão, com certeza auxilia bastante. O problema ali é ele se conscientizar. Certo. Esse é que é o problema, porque às vezes a pessoa está com todos os sintomas, mas acha que não precisa de nada. Ela diz que ela quer que ele modifique, mas ele acha que está ótimo, assim, não precisa mudar nada, está tudo bem. Eu acho que a família precisa sentar. Tem uma técnica, né, da psicologia que eu acho muito interessante quando trabalho com famílias, que é a reunião familiar. Porque todos nós fazemos reunião na empresa quando a gente trabalha, fazemos reunião, né, para azeitar temas.
E a reunião familiar é super interessante, porque você fica ali durante a semana, né, arquivando algumas coisas que passariam batido ou que não seriam abordadas, e você tem ali 15 minutos, ela não pode durar mais do que 15 minutos. E sempre tem que acabar com alguma coisa divertida, um jogo, né, alguma coisa que seja legal ali para a família toda. E aí, os temas são abordados, temas específicos, sabe? Às vezes discussões que aconteceu durante a semana, né? Ou tarefas que seriam interessantes serem divididas, ou angústias de cada membro, sabe? Então é um tempinho ali que a gente tem para isso. A gente fazia isso nas gerações passadas, né? Tínhamos o hábito de jantar juntos, todo mundo à mesa, né, e tal. Eu, como descendente aí de italiano com português, então era sempre, o jantar era 8 horas na mesa, todo mundo, cada um já tinha seu lugar. Hoje em dia a gente nem sabe onde é que janta mais. Então, verdade. A gente tem que ir se adequando ao século XXI e às exigências que ele está nos pedindo. E aí eu acho que cabe fazer uma reunião familiar uma vez por semana, que todo mundo esteja em casa, para já ir abordando esses temas, porque eles estão ficando no nimbo. É a família toda ali que está precisando de um pouco de atenção. Né? Porque os filhos estão sem atenção. Ela está sem atenção. Ela está cansada. Ela está cansada. Ele está sem atenção. Com certeza. Então, é um trabalho, eu acho que de autoconhecimento, né? De autodescobrimento, talvez, assim, de descobrir o que está acontecendo, que parece que está todo mundo ali no piloto automático. Ela só reclama, ele só faz, os filhos devem estar, né? Porque a criança, ela absorve o meio. Ela é uma antena parabólica. Aí chega a criança no consultório, porque ele é TDAH. Porque ele tem crises de ansiedade. Você vai ver os pais? Crise de ansiedade, TDAH, né? Síndrome de burnout. A criança está só relatando o que o meio tá dizendo ali para ela. Com certeza. E outra coisa importante ali, né, é que ele está perguntando se falta alguma coisa. Ela disse que não falta nada, mas, na verdade, é isso que a família toda está precisando, que a família quer? Claro que não, né? Exatamente. Então... Falta alguma coisa? Eu acho que falta tudo. Sim. O dinheiro é necessário? Com certeza. Eu gosto de dinheiro. Eu acordo de manhã e falo assim, vem em mim que eu tô facinha. Né? Porém, ele é um meio. Ele é um meio para que você atinja coisas que você vai levar dessa vida, independente de qualquer situação, que é o quê? Conhecimento, né? Sabedoria, evolução moral. Isso é que é importante. Saber ser feliz, saber se amar, se cuidar. É isso que a gente vem aprender aqui. A gente não vem aprender a trabalhar. Né? Faz parte. O trabalho faz parte. Deus até hoje trabalha. Né? O Pai até hoje trabalha. Mas ele trabalha por quê? Para quê? Para que os filhos possam nascer. Para criar os filhos dele. Porque o pai não para de criar. Com certeza, né? Com certeza. Então é isso. Daniela, em uma palavra, uma emoção para nossa amiga que está com o coraçãozinho apertado trabalhar. Eu acho que ela tem que trabalhar a ansiedade. Né? A família toda, eu acho que está um pouco... Tá perturbadinha, tá precisando disso. Tá ansiosa. Tá ansiosa. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Obrigada pela conversa. É uma alegria tê-la aqui conosco. Obrigada. Muita paz. Viviane, depois dessa nossa conversa sobre essa síndrome que com certeza bate na porta de muita gente e às vezes não só na porta daquele que está próximo da gente, mas às vezes na nossa porta também. Chega sorrateiro, sem avisar, e a gente não percebe. E todo mundo entra nessa mesma
nesse mesmo estresse. Vamos ver então o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a ansiedade é considerada como a principal psicopatologia da idade contemporânea, pelo estilo de vida atribulado, alucinante e altamente competitivo, suscitando indivíduos ao fascínio da autoimagem, num anseio de consumo desmedido, submetidos ao influxo diário de informações, notícias e obrigações que afetam a saúde emocional. A necessidade de mostrar-se controlado com o domínio das emoções é fundamental no meio socioprofissional em que busca autoafirmar-se. Realmente, a gente entra sem perceber numa pilha de estresse muito grande devido ao trabalho. A gente busca com responsabilidade assumir inúmeras tarefas, inúmeras ações, mas a gente precisa olhar para dentro e observar onde é o limite. Conseguir determinar os limites entre necessidade e entre aquilo que eu julgo que seja necessidade. Observar e colocar limites para o trabalho, limites para o divertimento, limites para o lazer, o limite para o social, enfim, nós precisamos de tudo isso. Nós não fomos feitos para viver somente trabalhando. Nós precisamos também de um momento de relaxamento, de descanso. Não é só o corpo que precisa descansar, a mente precisa descansar, o cérebro tem que descansar. E muitas vezes não é porque a gente vai dormir que a gente está descansando. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu durmo 12 horas e acordo cansado. Isso é muito comum acontecer. Por quê? A pessoa está dormindo ali 12 horas, mas não é o sono profundo. Na verdade, o cérebro não para de trabalhar, então a pessoa acorda cansada. Ela não está tendo um sono repousante, pleno. Então, a qualidade de sono também faz muita diferença na vida da gente para equilibrar o estresse, a serenidade, para que a gente tenha condições de ter uma vida plena. Então, é isso. Tudo que é demais faz mal. Então, vamos aprender a dosar, a limitar as coisas, as tarefas na nossa vida, para que tenhamos uma vida plena, saudável e, lógico, edificante. Então é isso. Se você quiser participar do nosso programa, não esqueça, mande a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, estaremos falando sobre as suas emoções que se encontram em conflitos. Então, para que você tenha uma semana de muita paz, de muita alegria e uma semana também de descanso e trabalho edificante, deixamos aqui um beijinho mega carinhoso para você. Muita paz.